E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, trazendo aí as últimas novidades, informações aí sobre o nosso Verdão, galera. Palmeiras aí vai pegar o Cerro Porteño, galera, em casa pela Libertadores da América. Segunda partida aí da fase de grupo, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Palmeiras que amanhã joga pela Libertadores, e eu vou chamar a atenção para um fato que a gente observou nesse jogo contra o Sport e que a gente acabou discutindo um pouco porque a discussão da arbitragem acabou tomando conta, porque foi de fato muito grosseiro o erro. O Vitor Roque, ele entra no final, 26 minutos do segundo tempo, ele entra no lugar do Lucas Evangelista. O Flaco Lopes continua de centroavante. Ele atua ali meio que como ponta esquerda. A gente acabou não falando sobre isso ontem. É mais um esquema pro Abel. Foi só para ver como é que ele se comporta em campo, para dar entrosamento, para... O que ele quis com o Vitor Roque? Eu acho que a gente não tinha visto uma ele ainda, né? observação. Não, nessa situação não. Eu acho que é uma observação e uma observação interessante para possibilidades de jogo. Eu não começaria... Acho que nem o Abel não vai Também acho que começar não, com esse tipo de situação. Mas para situações ganhar, de jogo é interessante. Você vê que o jogo foi... O Palmeiras ganhou. Poupou jogadores e ganhou. É o melhor dos mundos. O melhor dos mundos, né? Você nem precisa colocar... Você não coloca a sua força máxima... Não, mas o melhor dos mundos é não ganhar dessa forma, né? Vamos Não melhor dos mundos como resultado. Ok. O gol, de fato, é um pênalti, mais um pênalti Que também se a classificou própria assim no federação, vamos lá, é mais um pênalti que a própria federação admite que foi marcado errado pro Palmeiras. E isso é só para lá na frente, quando os erros, e eles vão acontecer contra o Palmeiras, a gente não vê chilique. Ah, mas eu acho que aí não vai ver. Ah, mas você vai ver. Não, vai acho ver. que não vai ver, não é possível. Não Vai ver. Ah, vai ver, mas que Você isso, acha? vai Vai ver. ver. Então, assim, mas tudo bem. Mas o melhor dos mundos que eu digo é conseguiu poupar o time, ver opções de jogo e ainda, teve os 3 pontos, né? Tá. Que não é o padrão. O padrão, quando você poupa a equipe, normalmente é ponto perdido, tá? É se largar. É ponto perdido. O adversário de amanhã, quarta-feira, do Palmeiras pela Libertadores vai ser o Cerro Porteño. Aí eu ia falar sobre isso, sobre a decisão de poupar ou não poupar e tal. O Palmeiras tem o Cerro pela Libertadores e tem o Corinthians pelo Brasileiro no final de semana. Não vem apresentando aquele futebol vistoso, não vamos esquecer disso. Mas pontuou, mas a gente sabe a que custo, né? Não foi pelo futebol maravilhoso apresentado. Não pode ter decidido poupar pelo adversário? Como assim pelo adversário, Porque Mário? o Palmeiras O Palmeiras pegava o Sport, tinha um duelo de Libertadores pela frente e um clássico. Certamente foi por Já conta falei. Não, disso. pensou na semana, mas porque- vai com força máxima nos dois, tá? Isso, porque vai ter que ir com força com o máxima Cerro nos e com o dois. Corinthians. Sim. Hoje e contra o Corinthians. Até porque tá esperando os jogadores importantes voltarem. Maurício, que tá para voltar, Mas e pode o Paulinho, estar já de volta semana... pro clássico? Não, essa semana não. O Paulinho não, o Maurício é uma possibilidade. O Maurício já era uma possibilidade na final do Campeonato Paulista. Mas agora é uma o Maurício possibilidade real. Na verdade, ele não era uma possibilidade. O Maurício foi colocado o nome dele para circular, e o do Paulinho também, na final do Campeonato Paulista, para dar aquela... Para movimentar. Isso, para dar aquela gerar aquela preocupação. Gerar aquela preocupação. Agora sim, o Maurício está pronto, o Paulinho ainda não. Está pronto. Também não sei se Não, mas a gente está vendo o Palmeiras, a gente usa muito o termo testes. Acho que é normal em começo de temporada. Esse ano, principalmente, né, Lofredo? A gente viu no Campeonato Paulista muitas equipes grandes fazendo testes, como a gente nunca tinha visto, né? Começando aí, colocando menino da base. O Abel fez isso muito, né? Meninos da base que acabaram não tendo uma sequência, assim. Nos anos anteriores, ele conseguiu utilizar meninos da base de forma imediata. Então, vamos citar os 3 mais recentes. Ele fez isso com o Endrick, ele fez isso com o Vitor Reis, da zaga, que virou titular. O próprio Estevão. Desse ano, ele teve um pouco mais de dificuldade de colocar um menino assim tão rapidamente. Não quer dizer que não tem os meninos da base de qualidade, mas talvez ele esteja com mais dificuldade de lançar. Embora a gente tenha visto, de vez em quando, o Tales menos, mas o Luigi tem entrado, né? Inclusive fez assistência, né? no jogo da Libertadores. Então,
existe essa primeira dificuldade. A outra dificuldade é a própria transformação do elenco. A gente tem um alto investimento, investimento recorde com as 2 contratações mais caras da história do Brasil. E 2 dessas contratações, das 4 ou 5, né, que o Palmeiras fez nessa virada de ano, chegaram agora. Então, o Vitor Roque, né, tá aí há 1 mês, está sendo trabalhado, ainda não conseguiu fazer gol, tem uma pressão em cima dele, mas, enfim, é uma contratação importante. O Paulinho não estreou ainda, Lucas Evangelista acabou de chegar, já virou titular, né? Na vaga do Veiga, a gente está vendo mais uma vez o Veiga com dificuldade. Então, o Maurício, se não tivesse se machucado, provavelmente estaria preenchendo o meio-campo. Então, ele deixou de ser uma opção. E aí, o Abel foi testando opções. Então, nesse jogo, por exemplo, pela 2ª vez consecutiva, ele testa o Felipe Anderson pelo meio. Ele precisando vencer, que aí é o ponto que você chama atenção, a forma como o Vitor Roque entra no jogo. Ele deixa o Flaco Lopes, tira o Lucas Evangelista e coloca o Vitor Roque para fazer uma movimentação diferente. O Facundo jogando mais pelo meio. Então, o próprio Estevão pode jogar mais pelo meio, né? Com a volta do Piquerez, por exemplo, foi poupado, o Marcos Rocha ainda não voltou, mas provavelmente vai estar à disposição. Então, a gente vai ver um treino do Palmeiras hoje que vai definir, a gente vai ter um pouco mais de ideia do que o Abel planeja colocar contra o Cerro Porteño. De novo, força máxima, a gente não vai ver ninguém sendo poupado, né? Mas a dinâmica, ele está com dificuldade. E ele mesmo fala, estou testando dinâmicas, né, de ataque. Ele cita uma coisa bem importante, que é o camisa 5. Eu gosto que o Abel fala no número das camisas, né? Nosso 5. Então, ele testou Emiliano, testou o Lucas Evangelista, Aníbal Moreno perdeu espaço. Então, ele está com algumas dúvidas também e ele está utilizando essas últimas partidas para fazer esses testes. Beleza, veremos amanhã, então, o que passou no teste. Pelo menos no 11 inicial. Ô, Jojo, um beijo pra você. Obrigada, até amanhã, viu? Vamos falar rapidinho desse Palmeiras e desse São Paulo, hein? Esse Palmeiras, PVC, como é que você viu esse jogo? Uma vitória por 2-1 sobre o Sport, em que o Palmeiras teve dificuldades, é verdade, durante a partida, para a criação. O único chute no gol do primeiro tempo foi o gol de pênalti do Flaco Lopes. Mas um time bem mexido, é verdade, do time do Abel Ferreira, que escalou outros jogadores, poupou bastante gente nessa partida. Foi uma escolha acertada. A gente vem falando sobre a troca de guarda, sobre o time em reformulação do Palmeiras. Mas ainda assim, mesmo considerando esse ponto, pode apresentar mais? Pode, tem que apresentar mais. Mas era um jogo muito difícil contra o Sport no Recife. Historicamente, embora o Palmeiras não perca na Ilha do Retiro desde 2012, não perde no Recife para o Sport desde 2014, quando perdeu na Arena Pernambuco, mesmo assim, é sempre muito difícil jogar contra o Sport lá. Acho que o time não está pronto. E não dá para ficar o resto do ano dizendo o time está sendo remontado, embora esteja. Então, tem dificuldades que são do jogo. Tomar um gol desse de novo. O Palmeiras está tomando muito gol de falta de proteção na entrada da área. Esse não foi um chute de fora da área. Mas está tomando muito gol de chute de meia distância. Tem muita gente cornetando o Everton. Eu acho que o Palmeiras tem que começar a fazer a sucessão do Everton, mas o Everton não é culpado de tudo, não. Mas o chute do Távora, do Sport Cristal, foi muito de longe? Foi, mas não é culpa dele. Tem que proteger o time de uma maneira que o chute não saia, da maneira como está saindo. Ganhou por causa do pênalti, isso é fato. Se não tivesse o pênalti, não tinha vencido a partida. O primeiro, para mim, foi pênalti. O segundo é que não foi. Aliás, o Palmeiras teve 6 pênaltis marcados a seu favor neste ano. 4 foram pênalti, 2 não foram. Agora, que é uma média alta, né? Bastante, né? 33%. 2 erros em 6. Mas o Palmeiras teve 6 pênaltis marcados no ano, sendo 3 no Campeonato Paulista, 2 no Brasileiro no jogo de ontem e 1 na Libertadores. O São Bernardo teve 6 pênaltis marcados a seu favor no Campeonato Paulista. O São Bernardo, ninguém vai ficar olhando o pênalti do São Bernardo para saber se foi pênalti. A questão não é o número de pênaltis marcados, é se os pênaltis são marcados corretamente ou não, né? O pênalti, se ele foi pênalti, tem que marcar, podem ser 200 no mesmo jogo. E os do São Bernardo foram? Não, tudo bem, esse é o ponto. A gente não sabe, a gente não viu os do São Bernardo. Isso que tem que ser olhado. Eu só não sei se o Everton ainda é um goleiro que a gente tem que pensar numa sucessão para já. Não, é médio prazo. Eu acho que é médio prazo, exatamente, não é para agora. Mesmo porque o Palmeiras sempre teve goleiros com longevidade. O Fernando Praz bateu 40 anos e assim, ele foi embora porque podia até renovar mais, acabou não renovando. O próprio prazo, depois de
aposentado, ele conta bastidores da não renovação dele do Palmeiras, que ele queria ter ficado, o problema que ele teve lá com o preparador de goleiros, enfim, na renovação que não aconteceu. O próprio Jailson, que brilhou no Palmeiras, quando o Praz se machuca também, foi até mais de 40. Então o Palmeiras sempre teve longevidade, ou pelo menos na história recente vencedora, goleiros com até os 40. O Everton tem 37. Para mim, o Everton, ele ainda está em grande nível. Tanto que está sendo convocado para a seleção brasileira. Titular da seleção brasileira? Talvez não, mas está sendo convocado. É um goleiro muito seguro. Eu vejo que às vezes há um exagero na crítica em cima do Everton. Eu também acho. Eu acho, para quem ouve, eu estou relatando conversas que eu tive no final de semana. O cara fala assim, mas a bola do Tábora era para ele pegar. Não acho que era para pegar. É uma bola muito difícil, muito bem chutada. Um monte de gente na frente. E naquele mesmo jogo do Sporting Cristal, ele fez um milagre no primeiro tempo, no cabeceio, que tinha um jogador de 1,80 m cabeceando, que era o Chaves, contra 2 zagueiros de 1,90 m, Bruno Fux e Michael, e um de 1,85 m, que era o Gustavo Gomes. Aí a culpa é do Everton? Não, tanto não é que ele foi lá e defendeu embaixo, em cima da linha. Agora, ele é um goleiro de 37 anos, que tem gente dizendo que ele não está pegando uma bola, que não tem nenhuma falha do Everton nesse ano. Diferente do ano passado, quando teve o gol do Garro em Barueri. Sim. Nesse ano não teve nenhuma falha do Everton, na minha opinião. Tem bolas que talvez desse para chegar, mas não é que era uma bola fácil, né? Yuri Alberto no Allianz Parque. Agora, vocês estão falando do gol, já tem jogador lá da frente, lá do ataque, que acabou de chegar e já está tendo questionamento, viu? A gente vive no mundo imediatista, é assim mesmo. Quem? Vitor Roque. Gente, pelo amor de Deus. Não se serve ou não, mas titularidade é absurdo discutir? Muito absurdo. Tá. Muito. São 6 jogos, se eu não me engano. 6 jogos. Não fez gol. O Vitor Roque está sendo deslocado. O Abel está colocando ele mais para o lado. São alternativas que o treinador tem que buscar. E o Vitor Roque... o Vitor Roque foi contratado para ser o camisa 9. E o Vitor Roque te dá essa possibilidade de você colocá-lo um pouquinho mais para o lado. Ele jogou assim, Atlético Paranaense, quando apareceu no Cruzeiro. É um jogador que tem essa versatilidade. Então, assim, não é que não está servindo para jogar como 9. Tem que ter muita calma com um jogador que está vindo e se adaptando a um time que está em construção. Então, eu acho que existe muita ansiedade e muita... acho que até maldade falar que o cara tem que pegar um banco de reservas e tem que trocar agora. Acho que tem que ter muita calma. E aí, PVC, é boa essa percepção do Hernan, que até maldade você fazer essa cobrança tão excessiva em cima de um jogador que, apesar de não ter feito gols, ele participou de lances que acabaram sendo decisivos para o Palmeiras. Mas tem gente que acha que o Flaco entrou muito bem ontem, sofreu pênalti, fez o gol, que o Flaco merecia uma titularidade. Eles até chegaram a jogar juntos ali, né, em um momento da partida. Mas é absurdo questionar isso? Eu não colocaria no banco. Mas é absurdo? Não, absurdo é Deus pecar. Não, isso é impossível. Assim, eu não colocaria. Eu estou procurando gente que tenha passado períodos assim. O Jorge Mendonça marcou no 5º jogo, o Edmundo marcou no 5º jogo, o Evair marcou na estreia, mas o Palmeiras perdeu, do Mojimirim. Não é o jogador, a questão é o time se acertar. O que está pegando nesse momento não é o Vitor Roque se acertar, é o time se acertar. O Lopes, a torcida não suporta mais o Lopes, mas o Lopes tem 5 gols no ano. E foi artilheiro ano passado. O Lopes é vice-artilheiro do time nesse ano já. O Estevão tem 6, o Maurício e o Flaco tem 5, sendo que o Flaco é reserva. Mas eu não trocaria o Vitor Roque pelo Flaco nesse momento da temporada, não. O Vitor Roque é titular. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!